Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede as multidão, para que possa ir aos povoados e campos, procurar hospedagem e comida, pois estavam num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo assentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu e abençoou-os. Partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, eu creio que foi escolhida porque Abraão, ainda se chama Abraão, não Abraão, porque seria muito antigo. Antes do povo sair para o Egito, então lá pelo ano 1600 a.C., e Abraão, depois de ganhar as batalhas que ele fez, foi levar o dízimo para o sacerdócio, aqui diz do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque. Por incrível que pareça, então aparece ali o pão e o vinho, que nós vamos colocar hoje também na mesa, pão e vinho. E Melquisedeque, ele se transformou em tipo exemplar de sacerdote. A carta aos Hebreus, quando fala de Jesus, diz que ele é o novo Melquisedeque, porque ele não era da raça dos sacerdotes. Porque depois inventaram que para ser sacerdote do templo tinha que ser descendente de Arão, né? Ou de Sadoc mais tarde. E não podia ser qualquer um. Então, Melquisedeque não tem nem o nome do pai e nem da mãe. Não é da família. E Jesus não é da família do sacerdote, né? Se bem que saibamos quem é o pai ou a mãe dele. Mas então, significa que o nosso sacerdócio não é do judeu, que tem que ser descendente de Arão, mas de Melquisedeque, que não tem pai nem mãe. Então, a Eucaristia era celebrada de outras maneiras, desde tempos mais antigos, com pão e vinho. Por isso que nós usamos isso hoje. Agora, não sei se poderíamos usar outras coisas, né? Hoje no Evangelho aparece pão e peixe. Sei lá se foi uma Eucaristia ou não. Em todo caso, no Novo Testamento aparece mais de 150 vezes Jesus comendo com outras pessoas. Na casa de Simão, fariseu, comia com os outros e repartia. Então, a segunda leitura, a Carta aos Coríntios, fala da Eucaristia como partilha. O capítulo 11 da Carta aos Coríntios diz assim:
que os coríntios se reuniam, mas não sabiam partilhar as coisas. O que acontece? Talvez havia mais de uma comunidade, mas eram comunidades pequenas. E em Corinto, os cristãos, metade mais ou menos, era de escravos. Então, eles colocavam a Eucaristia à noite, porque os escravos tinham que trabalhar durante o dia. Só que os ricos não trabalhavam. Hoje talvez trabalhem, nem todos, mas naquele tempo os ricos eles ficavam batendo papo, discutindo filosofia, sobretudo na Grécia. Então eles se reuniam mais cedo e comiam quase tudo que era bom. Quando chegavam os pobres, os escravos, não tinha nem o que comer. Então Paulo escreve para ele: isso não é celebrar a Eucaristia, não é comer o pão e o corpo e o sangue de Jesus, isso é comer indignamente. Então ele reclama que a Eucaristia não era partilha. Agora, nós não fazemos mais, porque as comunidades são muito grandes, não dá para fazer uma ceia de jantar. Por isso acabou esse costume de celebrar a Eucaristia num jantar. Lembro que a primeira Páscoa, Lucas, capítulo 22, foi dentro de um jantar. Digamos, a primeira missa. Mas o texto de hoje ele é interessante porque foi o primeiro texto que fala sobre a missa, sobre a Eucaristia. O primeiro texto. Essa carta foi escrita no ano 52. Os evangelhos foram escritos depois do ano 70. João escreveu depois do ano 90. Então, é o primeiro texto que fala da Eucaristia como partilha. As nossas missas então ficaram mais enxutas. Não há partilha de comida. Sobrou um pequeno símbolo. Depois do sermão, costuma-se colocar uma cesta ali. Esse dinheiro deveria ir para os pobres. Mas os pobres são assistidos aí no salão. Eu soube que quase 30% das entradas em dinheiro na paróquia, ele vai para os pobres. Então não se dá esse dinheiro, mas se dá outra coisa para os pobres. Então a missa seria uma partilha com todos, onde os pobres tivessem o que comer. Por isso, geralmente, as nossas paróquias têm assistência social, porque faz parte do espírito da missa, da Eucaristia. O Evangelho fala da partilha. Aqui fala mais do pão e do peixe. Mas o peixe, ele é símbolo de Cristo no começo. Quando os romanos se encontravam, era proibido falar de religião. Ia para a cadeia. E morriam muitas vezes mártires. Então, o cara, para saber, estão dois amigos sentados na praça, mas será que ele é cristão como eu? Pegava, desenhava um peixe no banco ou no chão. Se o cara dissesse, você é cristão? Então, eles eram cristãos. Era o jeito de se comunicar sem ninguém saber. Então, os peixes aí. Mas é uma partilha bonita que Jesus fez. Mais de 150 vezes, já falei, o Evangelho fala como que Jesus partilhando. E no começo da igreja, isso se fazia muito bem. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Entre eles não havia necessitados. Infelizmente, essa experiência fracassou. E hoje, nem sempre nós olhamos para essa igualdade, essa partilha que a Eucaristia permite. Eu teria muita coisa para falar sobre a Eucaristia, porque é uma coisa central. Mas vamos olhar a Eucaristia sobretudo para a celebração da Páscoa. Então, quando Lucas escreve sobre isso, os discípulos prepararam a Páscoa. A Páscoa era a saída do Egito, era uma nova vida, a liberdade, uma vida de partilha e de solidariedade.
que saibamos olhar para a Eucaristia, não só na hóstia que vamos receber, que é a Eucaristia. Ou também quando é exposto o Santíssimo, nós olhemos para a Eucaristia como uma coisa que nos faz entrar em Cristo, no corpo de Cristo, e ser cristãos, Cristos. Viver como Cristo, transformar-se no corpo e sangue de Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,